Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, vim para que nós possamos abordar mais um tema e na qual todos nós iremos ouvir. Nós viemos para que nós possamos discutir completamente a visão da vida. Nós devemos saber o propósito na qual o homem foi criado sobre a terra. Muitos de nós falamos que os homens foram criados para sofrer. Mas, na verdade, nós devemos saber que cada ação tem a sua reação. Então, se nós estamos numa distância, observamos o fumo, então saberemos que ali tem fogo. Nós devemos descobrir com toda a clareza que nós possamos mudar a nossa vida de mal para o bem. Nós devemos saber que as nossas atitudes revelam o nosso estilo de vida, revelam as nossas visões claras da vida. Nós devemos saber que o Evangelho trouxe uma experiência para ser vivida e não para estar na teoria. Mas, na verdade, muitos não querem que os homens vivem no Evangelho para que eles pudessem tirar a sua vantagem financeira. Mas eu quero dizer que nós, cá no canal, não queremos que nós vivemos uma vida de escravidão e dependência. Porque no interior de Deus, Deus revelou que façamos homens a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine. Então, isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A palavra dominar é a liderança. Uma energia que na qual dará ao homem a capacidade de fazer o que lhe apraz. Nós devemos saber que Deus formou o homem para liderar. Deus formou o homem para que ele pudesse organizar o seu mundo em particular. Então, o que faz com que os homens não atingem a liderança? Os homens não atingem a liderança porque os homens não entenderam até então qual é a sua posição perante este mundo. Todos os homens, por causa da condenação da consciência, eles invocam que entraram num mundo de sofrimento. Na verdade, por causa do pecado, gera o sofrimento. Mas nós temos uma solução enorme para que nós possamos sair do sofrimento, que é a maldição, para que nós possamos vir para uma vida abençoada. Bom, hoje queremos observar que o formato do homem só surgiu quando Deus formou a terra e tudo quanto nela há. Por isso diz a Sagrada Escritura, e fez Deus a besta fera da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25 diz isto. Então, como Deus criou todas estas coisas, o propósito de Deus é colocar o homem, ou seja, um ser que poderia tomar o domínio e o controle de todas as coisas que foram criadas debaixo desse céu. Então, sendo assim, foi aqui que Deus precisava de alguém com a sua imagem que os podia dar-lhes o domínio sobre tudo que foi criada por ele. E por isso, pensou Deus e formou o homem com as suas características quanto à sua imagem. Por isso disse Deus, façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, o homem só apareceu por causa da existência da terra que Deus fez e ao seu olho viu que era boa coisa construir a terra e tudo quanto que nela há. A base disto é que eu e você aparecemos debaixo desse céu. Nós não aparecemos para sofrer. Nós não aparecemos para destruição. Nós não aparecemos para que nós possamos ser escravizados ou destruídos. Mas sim, devemos entender bem que Deus criou o mundo para estabelecer o reino do homem.
Porque o homem só vem ao mundo depois da conclusão das obras. Ou seja, depois que terminou de criar todas as coisas. E assim foi que colocou o homem numa das cidades. E a mesma é a fonte de toda a origem da terra. E deu o nome do jardim do Éden. Nós devemos saber que temos a capacidade para viver. O que faz com que nós não conseguimos liderar? Nós não conseguimos liderar porque nós não vivemos a vida real. Nós vivemos a vida da mentira, que é a vida da hipocrisia. Nós não queremos assumir a vida no seu todo. Nós conseguimos aconselhar a outra pessoa para viver a vida real, mas nós mesmos não conseguimos viver aquela vida que estamos a aconselhar. Nós, os conselhos, para dizer o outro, não bebe, não fuma, não rouba. Por que estás a fazer isso? Não mente. Nós somos bom e mestre a aconselhar o outro, mas em praticar, nós somos pior aluno da sala. Então, nós devemos casar a teoria com a prática, porque no lado algum aceitará qualquer mestre em teoria, mas na prática não tem nada. Então, o que faz com que nós não atingimos o nosso padrão da liderança é a capacidade de controlar a nossa vida para viver uma vida real. Todos nós, até hoje, não queremos a vida da liderança. Por quê? Porque fugimos do conselho prático da vida, que é o Evangelho. Se nós continuamos a fugir do Evangelho, não dar crédito ao Evangelho, então isso revela-nos que nós estamos numa falsidade. Porque foi assim que Adão e Eva entenderam que eles poderiam fazer depois da sua queda. Diz a Sagrada Escritura que chamou o Senhor Deus e disse-lhe, aonde está? E ele disse, ouvi a tua voz a soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E disse-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Isso está no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 11. Então, aqui nós estamos a ver a tragédia. Deus ordenou para não fazer determinadas coisas, mas por causa da irresponsabilidade e por causa da má consciência do homem, o homem matou completamente a voz de Deus para poder realizar os seus desejos em particular. E na realização do seu desejo, gerou a retirada da presença do bem, que é da presença de Deus. Todos nós sabemos que Deus é bem, Deus é amor. Por que nós não vivemos do amor? Se todos os homens buscam amor de uma mulher, busca amor de um homem, busca amor de um filho, busca amor de uma mãe, busca amor de um pai, por que não busca amor de Deus que criou todas essas coisas? Então é isto que eu estou a dizer, que muitos dos homens vivem na hipocrisia. Eu quero que nós entendamos que o Evangelho é a base da vida da liderança. Nós sabemos o que é dizer líder. Nós sabemos que o líder toma o controle de todos os problemas, porque a resolução de todos os problemas está em sua posse. Então, você tem um problema grave, não estás a conseguir resolver este problema. Eu quero te falar que estás no fracasso. Hoje, tens que vir para a Bíblia e ler os teus direitos, dado por Deus desde o princípio. Deus te disse que Ele te criou para liderar, para governar, para dominar sobre todas as coisas e todo o rígido que se move sobre esta terra. Até mesmo o diabo. Deus te deu a capacidade para que você possa o liderar e o governar e o dominar. Então, se não tens a capacidade de fazer isto, então te faltou a sabedoria. Eu quero te convidar para o livro da sabedoria, que é o livro de Deus. É a maneira que possas atingir o conhecimento máximo da vida. Eu espero que entendeste. Inscreve no canal. Deixa teu like. Comenta e compartilha. E obrigado.